Olá, Pai do Senhor a todos, Deus abençoe a todos nesse dia. Eu quero convidar os queridos que estão nos assistindo a refletir um pouco sobre a palavra de Deus e trazer essa reflexão para nós, para nossas vidas, que Deus venha falar conosco. E eu quero utilizar aqui a passagem de Êxodo capítulo 31, verso 18, que nos diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Que Deus venha nos abençoar nesta hora. Amados queridos, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre esse episódio, quando Moisés sobe ao monte, e o povo que aguarda Moisés lá embaixo. Então temos 2 cenas diferentes, temos 2 cenas iguais para 2 reações bem diferentes. E aí eu quero enxertar nessa história o conceito de solitude e solidão. A solitude é a capacidade que você tem de refletir, de melhorar, de aprender, de entender as coisas importantes da vida. A solidão é o ato de estar só. Então nós podemos verificar uma cena para 2 situações ou 2 reações bem diferentes. A cena é o Moisés está só lá no monte e o povo está só lá embaixo. Moisés está na presença de Deus, somente ele poderia subir, A ordem foi essa, e a ordem também para o povo foi que o povo esperasse até que Moisés descesse do monte. Então, nós temos 2 situações. Moisés, apesar de estar só, mas ele pratica a solitude, ou seja, ele está num estado de contemplação do divino, ele está tendo experiências com Deus, ele está melhorando o seu aprendizado, ele está refletindo sobre as coisas de Deus, ele está estudando sobre as coisas de Deus, ou seja, num todo Moisés está aprendendo a solitude diante daquela situação. Uma outra situação é o povo. O povo, a sua reação diante da mesma cena, porque o povo também está só, está sem o seu grande líder que está com Deus. Diante dessa situação, o povo reage com medo, com desespero, com angústia, com ansiedade. Eles reagem de uma forma tão negativa que eles se dá ao luxo de construir um bezerro de ouro para ser adorado no lugar do seu Deus. Então você vê o desespero, como esses fatores negativos e como essa forma como eles interpretam a mesma situação de estar só que está Moisés de uma forma diferente. E aí eu quero fazer uma contextualização dessa história diante do cenário que nós estamos passando hoje. Hoje nós estamos diante de um cenário meio sensível, meio desconfortável, porque estamos diante dessa situação do vírus. E aí eu quero trazer o fator biológico desse vírus, dessa situação nós estamos diante de um vírus que não é perceptível aos olhos humanos, mas que deixa toda a humanidade impotente. Estamos lutando para buscar a certificação, o científico, o estudo científico que possa determinar uma cura para essa pandemia. Mas estamos onipotentes. Isso nos deixou em quarentena, nos deixou dentro de casa, sem sair, porque a determinação é essa do nosso governo, até que toda essa situação passe, e eu creio que vai passar daqui a pouco. Então, esse é o fator biológico. Então, quando a gente fala de solitude e solidão, todos estão vivendo a mesma cena, todos estão em casa, em quarentena, estão ali junto com a família, junto com todos ali, e não podendo ter essa relação social da qual nós tínhamos antes. Estamos utilizando muito o mundo virtual, a internet e tal. Mas estamos diante dessa cena. E como nós reagimos diante dessa cena?
tá? Como nós vamos reagir diante dessa cena? Podemos reagir de duas formas, tendo o comportamento de solitude, né? De aprender, de experienciar, de buscar, né? Ou um comportamento igual ao povo, desespero, medo, angústia, ansiedade, que nos fazem até distanciar do Deus, ou até desconfiar desse Deus que nós servimos. Então eu trago algumas coisas importantes aqui. Diante dessa situação existe o fator emocional. O fator emocional, ele implica em quê? Numa escolha. O fator emocional, ele implica numa escolha. E aí eu quero dizer para você assim, problemas todos têm. Problemas sempre vão acontecer. Mas como eu vou reagir diante dessa situação é que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença na minha vida. Alguém dizia assim, o homem ver numa oportunidade, uma calamidade, ou ele ver numa calamidade uma oportunidade. Então temos duas situações, duas reações bem diferentes. Então o ato emocional é a escolha que nós fazemos, de como reagir diante dos problemas da vida. Ou escolhemos reagir como Moisés reagiu, ou escolhemos reagir como o povo reagiu. Uma outra coisa interessante é a questão do ato racional. Nós somos a única espécie nesse mundo que temos a capacidade de raciocinar sobre nós, sobre o que fazemos, sobre o que pensamos, o que refletimos. Temos essa capacidade de raciocínio. Nenhum outro animal no mundo tem essa capacidade de raciocinar como nós temos. E outra coisa, essa situação não pode se tornar um vício. A gente pode caminhar da solidão para uma solitude. Então, eu posso reverter essa situação a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque a gente tem exemplos na Bíblia. O próprio Moisés, quando sobe e desce do monte, Jesus no deserto, que ficou sozinho ali, durante 40 dias, mas quando ele sai do deserto, ele vai executar o seu plano divino, o plano que salvou a mim e a você. Então, eu quero que você reflita nisso. Eu quero que você pondere isso no seu coração e tire as suas conclusões. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus te dê um dia de vitória, um dia de bênção na presença dEle. Amém.